Continuando, então, o assunto sobre medidas estruturais, né, em áreas urbanas, né, projeto de drenagem pluvial, para que possamos retardar a chegada da água de escoamento superficial dos dispositivos de drenagem nos corpos receptores de uma forma muito rápida. O segundo item aqui são os parques lineares. Né? Os parques lineares são áreas, né, em regiões ribeirinhas, próximas a esses corpos receptores, nesse caso os rios, né, córregos, em que a gente deixa um espaço, né, para que a água, ao chegar nesse corpo receptor, ele tenha pontos, né, em que a gente, né, possibilita o transbordamento, a ocupação dessas áreas em ocorrências de chuvas mais intensas e prolongadas. Né? Logicamente que esses espaços não podem ter construção, então são espaços destinados a praças, parques, quadras, né, áreas de caminhada, quadras poliesportivas, enfim, né, que tem um uso diário para a população, né, mas durante as ocorrências de chuva, ela é ocupada pelas águas de escoamento dos rios. Né. Aqui Rapadura, em São Paulo, um exemplo, né, Córrego da Fazenda também. Então, reparem, né, que é todo um projeto urbanístico de liberação de espaço para que o rio possa, né, ocupar as suas regiões lindeiras, ribeirinhas, né, sem afetar áreas urbanizadas. Né, que outros exemplos, né, de ocupação, de limpeza desses rios, envolve desassoreamento, remoção de vegetação, entulhos, né, abre-se espaço nas seções, né, transversais aí do rio, tá, ao longo de seu alinhamento. Um exemplo também é que são os canais abertos, a gente traz o exemplo de Santos, litoral paulista, né? Santos é uma cidade que implantou, e essas linhas amarelas que vocês estão vendo, cada linha dessa é um canal aberto. Esse canal, né, Santos tem a questão do mar, do rio, a região portuária aqui, e toda a drenagem da cidade, né, é direcionada para esses canais, e esses canais têm ligação com o mar ou com o rio, né, uns deles, outros somente ao mar, e são liberados por meio de comportas, né, para o mar. Então, a água fica retida nesses canais, né, não ocupando as áreas aí onde são edificadas as ruas e áreas privadas ou ruas públicas. Né? Aqui um exemplo, né, de fotos dos canais em Santos. Então a drenagem direciona a água da chuva para cá e tem capacidade de armazenamento, né, que é a saída para o mar, né, sistema de comportas também, né, para direcionar a água em eventos quando o mar estiver mais tranquilo. Tá? Aqui exemplo, Santos também tem regiões que já está começando a recobrir esses canais, o que é ruim, é uma prática, né, que a gente já viu isso nas nossas cidades aqui em Santa Catarina, de que os córregos se transformaram em tubulações enterradas e diminuíram a capacidade de escoamento. Né? Aqui exemplos de Grain na Áustria, né, em que são diques de proteção, então reparem que são estruturas físicas, né, que protegem a área urbanizada, o rio pode elevar e protege quanto à inundação nessas áreas urbanas. Uma estrutura, né, bastante cara, né, mas aqui uma estrutura de concreto com fechamento em estrutura metálica, tá? Sistema rápido de execução. Aqui um vídeo para mostrar como o rio sobe, né, e atinge cotas bastante altas. Das Hochwasser 2013. Viele Teile in Österreich wurden überschwemmt. Am schlimmsten war bzw. ist die Situation jedoch in Ober- und in Niederösterreich. Vor allem der Damm nahe Krems sorgt nach wie vor für Unbehagen. In Grain hat die Donau ihren Höchststand am 4. Juni erreicht. Am 5. Juni kam aus Krems die Nachricht, dass auch hier das Scheitern des Hochwassers in der Nacht erreicht wurde. Von Entspannung ist aber weder in Ober- noch in Niederösterreich die Rede. Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rotkreuz-Mitarbeiter, Bundesheer sowie Exekutive waren Tage und Nächte im Einsatz und versuchten, die Schäden so gering wie möglich zu halten. Sandsäcke gegen Dammelemente. Der Bezirk Perg kämpfte nicht zum ersten Mal gegen bedrohliche Wassermengen. Jedoch war das Hochwasser 2013 das erste, wo nicht nur mit Sandbrücken, sondern vor allem mit den Dammelementen des Machnang-Dammes gearbeitet wurde. Diese Tatsache sorgte natürlich für Aufregung und Unsicherheit, zumal man bis zum Schluss wagte, ob der Damm ausreichen würde. Sieht man einen Vergleich, erkennt man sofort, dass die Schäden durch den neuen Hochwasserschutz geringer sind. Das Hochwasser von 2002 galt als das Jahrhundert-Hochwasser, doch bereits 11 Jahre später wurde es übertroffen.
War die Donau 2002 beispielsweise in Grein 10 Meter hoch, erreicht sie in den vergangenen Tagen einen Wasserpegel von knapp über 15 Meter. Der Damm in Grein hat gehalten, nur 9 Zentimeter fehlten. Am 4. Juni zitterte man in ganz Grein. Die Lage war prekär. Niemand wollte sich vorstellen, was passieren würde, wenn O objetivo desses diques não é retardar a chegada de água, mas é dar mais capacidade de escoamento ao rio, né, ao corpo receptor, né, evitando uma barreira física para evitar transbordamentos em áreas urbanizadas. Aqui em Nova Orleans, nos Estados Unidos, né, então uma região ao lado do rio Mississippi, então topograficamente mais baixa que o rio, então tem os diques de proteção, né, com estruturas em dique de terra, estruturas de concreto armado, né, fazendo muros de concreto armado. Essa combinação vai compondo-se, retendo a água do rio para evitar transbordamento em área urbanizada, por conta do Katrina, o furacão Katrina, né, vários pontos desse dique foram rompidos, né, por conta da escala de rigor desse furacão, e aí inundou, né, a cidade de Nova Orleans. E o pior, né, que a cidade topograficamente mais baixa que o rio, teve que ser feita a maior estrutura do mundo de bombeamento para devolver essa água para o rio, visto que por gravidade ela jamais sairia. Aqui várias fotos, né, dos pontos desses diques de proteção de Nova Orleans. A questão dos diques na Holanda, né, a Holanda é um dos Países Baixos, então parte do território aqui está abaixo do nível do mar. Então, imagine que nós temos território abaixo do nível do mar, que são executados diques de proteção para reter a chegada do nível do mar nas áreas urbanizadas e áreas de agricultura e pecuária. Aqui um detalhe dos diques, né, uma figura do dique. Então, essas construções estão abaixo do nível do mar e você tem esse dique de proteção para evitar que a água do mar, por um tempo, ocupe esses espaços, né? Com o aquecimento da terra e elevação do nível do mar, é um problema realmente que a Holanda vai ter que enfrentar, né, com esse novo período de transgressão do mar. Tem novas vistas na Holanda, né, diques de proteção, tem muros também de concreto, né, tem soluções isoladas, né, para as edificações, que no caso tenta proteger cada habitação, aí o morador, né, acaba investindo na sua capacidade de proteção, né. A gente tem também as barragens de contenção de cheia, trazendo os exemplos das 3 barragens aqui no Vale do Itajaí. Então, aqui nós temos a barragem de Ituporanga, a barragem de Itaió e a barragem de José Boatê. Essas 3 barragens, elas retêm a água da chuva, né, do escoamento dos rios, né, nesses pontos, Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste, o rio José Boatê. Então, ele fica retendo essas águas atrás dessas barragens, né, e aqui a descida do rio Itajaí a sul, pelo Alto Vale, o Médio Vale e a Foz do Vale, chegando em Itajaí Navegantes. Então, a ideia das barragens de contenção é reter a água do rio lá, né? A água já atingiu o corpo receptor, mas à frente desse rio tem cidades, tem áreas urbanizadas que devem receber um volume controlado, né, de vazão desse rio, nos eventos de chuva. Aqui mais detalhe das barragens, aqui de Guabiraba, em Pernambuco também, então, né, barragem de contenção de cheia, a vazão é controlada, então vai retendo essa água nos eventos de chuva. É estranho porque quando não está chovendo, o nível do reservatório é muito baixo, né, então muitas vezes causa estranheza para que uma barragem daquele tamanho, mas nos eventos de chuva há um acúmulo de água atrás da barragem e você justifica o investimento. Aqui um detalhe sobre estudos, né, no Vale do Itajaí, em que a gente tem esses pontos pretos, sempre alguma intervenção proposta depois de 2008, né, no que se refere a novas barragens de contenção. Na parte superior do vale, no alto Vale do Itajaí, a ideia é sempre reter essa água, antes dos centros urbanos. Quando nós estamos na foz do rio, né, não tem como reter. A gente está em Itajaí, que média da cidade é nível 2 acima do mar. Né? Então, a ideia não na área de foz é a gente tentar escoar essa água o mais rápido possível, com canais retificados, né? Ampliar a calha do rio com processo de dragagem, desassoreamento, ampliação da margem, né? A questão de seções ali em áreas lindeiras dos rios, enfim, né? São situações. A gente tem aqui o rio Itajaí Asmirim, né, que vem de Brusque, aqui tem um projeto de barragem em Botuverá, que é importantíssima por conta do rio Itajaí Mirim. Tá? Outras questões que a gente avalia, aumentar a taxa de infiltração nas áreas urbanas, com pavimento e concreto poroso, né? Então são pavimentos
sem agregado miúdo, né? Então eles têm alta capacidade de infiltração. Logicamente que abaixo desse pavimento tem que ter uma camada de brita de armazenagem, tem que dimensionar a espessura dessa camada de brita, porque é ela que vai computar o volume de água a ser armazenado pelo pavimento poroso. Então a gente tem exemplos aqui de lançar água e água infiltrar rapidamente, não acumular. Aqui 2 exemplos, uma área para pavimento poroso, outra não. Reparem que há um represamento da água, né, na superfície no concreto não poroso. Né? Algumas soluções em paver, lajota sextavada, né, que são ditos como pavimentos porosos, mas há uma limitação nessa capacidade de infiltração por conta das juntas, né, material muitas vezes é argamassado ou uma areia fina, que depois confinada acaba dificultando a infiltração de água. Né. Nós fizemos análise no LaTeX, né, onde a gente simulou, né, esses fluxos de água em paver e concreto poroso, e observe que sobre o mesmo regime de chuva, o concreto poroso não acumulou água e acumulou 5 centímetros de coluna d'água no paver. Né. Então aqui um detalhe, né? Depois comparamos o concreto poroso com grama, eles têm a mesma capacidade, é similar à capacidade de vazão do concreto poroso, né? E de uma região revestida com grama. Né? Por fim, a questão que a gente avalia sobre retenção, né? Coleta e aproveitamento da água da chuva nas edificações, né? Um sistema de captação da água da chuva, ou seja, todos comentam, né? Reclamam do poder público por estar alagando, inundando as suas cidades, as suas ruas, mas pouco a gente contribui, ou seja, nas construções das casas, dos edifícios, a gente impermeabiliza o terreno e a água da chuva é lançada diretamente sobre a drenagem em frente. Né? Então, né, uma forma de reclamação, porém estamos contribuindo para potencializar a questão dos escoamentos superficiais. Né? E lembrando que essa água chega rapidamente aos cursos d'água, afetando, né, a vazão dos rios. Então, sistema de coleta, aproveitamento, né, é importante. Quando se tem o aproveitamento, tem que ser tratado, né? Existe norma para isso, né, no Brasil, então isso tem que ser seguido, né, logicamente, pelos engenheiros. Então, várias cidades estão implantando leis municipais que obrigam as novas edificações a fazer a coleta da água da chuva, exatamente para tentar minimizar o impacto local, né, naquela rua, naquele bairro, frente aos problemas de inundação e principalmente alagamentos.